Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Alô, amigos e amigas do esporte, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um TVI News Esportes, aqui pela sua TVI, 20 anos, contando a sua história. Nino Black, nosso comentarista, forte abraço, boa tarde. Boa semana tarde. Tranquilo, meu filho? Ave Maria, boa tarde Marcelo, boa tarde você, telespectador da TVI. Você não é bobo nem nada, eu chamo você de gente inteligente que assiste a gente aqui na TVI. A TVI são 20 anos contando a sua história e levando para você, telespectador dessa casa, muita responsabilidade e verdade nos seus comentários e muita verdade em qualquer tipo de informação. Hoje estamos para dar informação daquele que é o carro-chefe do esporte brasileiro. O nome dele é... deixa eu ver se eu lembro. Ah, lembrei. Futebol. Eu já tenho aqui uma pergunta para você. É ver você com o negócio de resenha uma hora dessa, Léo Cordier pergunta se você tá na praia. Eu não entendi. Na praia? É. Não, nem de praia eu gosto. Não, ele tá no estúdio aqui, Léo Cordier. Não é? Eu não entendi nada que ele falou. Ah, sim. Que Léo, figura. olha o processo. Não fala o período dele, não. Essa resenha dele Não, é a mesma resenha de Levi. Quando eu boto... Tá na praia esse negão aí? E quem é da bola vai saber o que eu tô falando, que é resenha de boleiro. É verdade. Vai vestir a camisa não, nego Nino? Não vê o nego de camisa preta, fala, tá sem camisa. Mas não pode falar isso com o Vinícius Júnior não, que o Vinícius Júnior não gosta. É verdade, é o Eu não ligo não, que negão é negão e pronto. Olha, me deixe, viu? Ô, Cássio, me traga aí. Deixa eu dar os parabéns logo aqui, a gente falar de Itabuna e Grapiúna. A seleção de Itabuna Sub-15, que foi campeã regional da Copa 2 de Julho. Sim. Essa seleção, Black, Ali está. Tem, olha lá, tem ali, ó, atletas da UZEME, Escolinhas do América, Juventus, do Flamenguinho e Seja Mais. Peraí, que é a Marcelo. equipe aí do Caleandro e também do Caio César. Vamos dar César o que é de César. Oh, coincidência danada, né? César que é de Caio César. César. Vamos dar César o que é de César. Tem atletas por parte, Marcelo. Escolinhas do América Júnior. América Júnior quem? De O Arthur. Professor Arthur, muito obrigado por contribuir, como sempre contribuiu há muitos anos para o futebol da nossa cidade. Quem mais? Juventus de Zé Andrade. Juventus. Esse aí não é de hoje nem de ontem. Isso aí tem mais de... Zé Andrade, Uma outro década. negão, é negão mesmo. Muito consciente, formador de atleta, formador de caráter na cidade. Aí tem aqui o Zeme de Tato. Tato, esse aí Também é outro, né? é outro. Tato, professor, eu chamo de professor Tato carinhosamente. Tenho o maior respeito por todos vocês. Obrigado por contribuir com o esporte amador da nossa cidade. Amador hoje, mas que podem ser profissionais amanhã, depende deles. Também aqui Flamengo. Não sei se é o Flamengo... É o Flamengo de que Tadeu tá, que é de Thiago Tadeu, Campos. exatamente. Thiago Campos. Também. Thiago Campos tem feito um trabalho maravilhoso, Marcelo, ali na UZEME, no Los Pampas. Los Pampas, no isso. campo, né? Futebol do Los Pampas. E a escolinha do Flamengo que tem crescido e crescido e crescido. Tá batendo a testa com aquele que era o maior da cidade em outrora, que tô falando da BB. O Flamengo já vem vencendo torneios e campeonatos aí. Haja vista a Copa Team, que amanhã teremos aqui os meninos que foram campeões da Copa Team, cada um na sua modalidade. O Flamengo também, através de Thiago, que é seu coordenador aqui em Itabuna, tá de parabéns, Marcelo. E também do Seja Mais. Que é Caleandro. Caleandro. E Caleandro, Caio César. Caio Entra o César César também. de novo. Exatamente. Caio César, Caleandro, os meninos muito competentes. Parabéns. Caio César, com toda a humildade do mundo, e Caleandro, viram que os meninos de Arthur, de Tato e de Zé Andrade poderiam contribuir, e do Flamengo também poderiam Flamengo contribuir também. na qualidade pro time dele. Fez o quê? Usou a humildade, pediu os meninos para fortalecer a equipe. Quem ganha é o futebol, Caleandro. Parabéns. Você tem ideia? Essa seleção sub-15, né? O pessoal nasceu em 2010. Sim. Né? Primeira fase, 11-0 em Bicaraí. 8-1 no Amadina. Sim. E 4-0 em Ilhéus. Isso aí é futebol, não é basquete não, Né, viu? não. Semifinal, Que já foi onde? já foi aqui Em Itacaré. em Ibirapitanga. Ibirapitanga, Ibirapitanga. né? Isso. Itabuna 4, Ibirapitanga 0. Sim. E na final, Itabuna 3, Itapitanga 0. Itapitanga de novo? Não, Ibirapitanga e Itapitanga. Ah, sim, muita pitanga Batendo junto. os irmãos, né? Isso. Ibirapitanga, Itapitanga, na semifinal 4-0 e na final 3-0, não é? E aqui a gente observa que de 5 jogos, 5 vitórias, 29 gols assinalados, 1 gol sofrido, o artilheiro goleiro menos vazados da equipe de Itabuna. E agora vai para Salvador
Para E aí 2 de julho. começa realmente, já que ele é campeão regional, onde começa realmente a Copa do 2 de julho. Esse objetivo alcançado nesses jogos e goleadas, independente de ser goleada ou não, são vitórias e consolidar uma vaga para alguma coisa maior. Ou seja, mais venceu. Pode colocar Itabuna, né, Marcelo? Já Itabuna, foi as cidades Itabuna, à frente. O Itabuna, a equipe de Itabuna venceu. Méritos todos totais para os atletas que jogam dentro do campo, obviamente. E para quem coordena, quem comanda. Então é uma junção. O futebol nunca ele é sozinho. E nunca é só futebol. É sempre uma combinação de coisas e responsabilidade de muitos. Cada um com a sua parcela dentro daquilo que você executa. Então foi bem executado em campo, porque foi bem passado de fora do campo para dentro. Então tá de parabéns todos que compõem a equipe, Marcelo. E a seleção de Itabuna, que representa a nossa cidade, que foi campeã regional e que vai para Salvador, teve o apoio principal dos pais. Os pais são os verdadeiros investidores dos filhos, Marcelo. Por quê? Tanto para Ibicaraí como para Ibirapitanga, os pais, cada um com seu carrinho, levando 3, 4 atletas. Foram 6 veículos. E levando o nome da cidade, levando o nome da cidade. eu acho que poderia alguém da cidade com maior... Um, pelo menos, né? Eu acho que alguém da cidade que é do esporte poderia dar uma força maior. Não vamos entrar em detalhes nem em nomes. Verdade. Mas a carapuça, cada um sabe qual que pega e qual que usa. E cada um sabe o seu papel dentro da sociedade mesmo. Verdade. Então, parabéns aí à seleção, né, de Itabuna, a garotada aí que agora se prepara para Salvador. Voltando, falando agora do profissional, Itabuna, Grapiúna. Primeiro Grapiúna. Sim. Me perguntaram logo depois do jogo: Marcelo, o Grapiúna tem time de basquete? Eu falei, não. Tem de futebol. Por quê? Porque eu não assisti o jogo, Black. Não assisti. Aí eu fui buscar lá, 7-0 Bahia de Feira, dentro do Mário Pessoa. E 7-0 não é nem placar de futebol, é placar de vôlei. Vôlei. Que 2 7-0, 3 7-0, 1 7-0, né? O vôlei é assim que fala, né? 1 7-0 para tal time, 2 7-0 para tal time. E aí aquela esperança que a gente contou aqui, contabilizou e tal, já foi. Ela acabou. Acabou. Ela acabou Aí de é uma só forma mesmo- trágica, Marcelo. Infelizmente, o Grapiúna sofreu um golpe violento, gigantesco do Bahia de Feira, que é uma boa equipe. Nós havíamos dito aqui, pelo que nós temos acompanhado do Bahia de Feira, pelo que nós temos acompanhado da competição, segunda divisão do Campeonato Baiano de Profissionais, foram realmente, verdadeiramente, por água abaixo, as chances do Grapiúna de conseguir uma vaga, ou talvez a última, brigar por alguma das vagas. Ficou realmente, era muito difícil e agora ficou impossível. O Grapiúna foi humilhado, massacrado, execrado por 7-0 do Bahia de Feira, no que aquele é o mando de campo de Itabuna, do Grapiúna no caso, que foi em Ilhéus. 7-0 é gol demais para profissional. Mas infelizmente, esse foi o resultado. O Grapiúna foi eliminado verdadeiramente na chance da matemática. Já não existe mais, Marcelo. E a segunda goleada que o Bahia de Feira dá, deu 7 no Teixeira e agora 7 no Grapiúna. Isso quer dizer que, se for contar saldo de gol, o Bahia de Feira empatando com alguém em número de pontos ganhos na tabela, dentro do campo, se for para os critérios de desempate, leva grande vantagem no saldo de gol, Marcelo. Só para você ter aqui a ideia, o Bahia de Feira marcou 23 gols até aqui e levou 4 apenas, tem 19 de saldo. É muito gol, Marcelo. Muito gol. 23 gols Muitos gols para o tanto de seja, partidas que foi realizado. em 6 jogos. Muitos gols. Realmente a gente fica abismado, né? Com o tanto de gol que o Bahia de Feira fez. Mas a gente fica mais abismado ainda com as condições de algumas outras equipes. Infelizmente, o Grapiúna está incluso nessa negatividade das equipes que eu estou me referindo nesse momento. Infelizmente. E torcer que termine logo esse campeonato para Ave poder se Maria. pensar o ano que vem. Em uma reformulação legal, Exatamente. num planejamento melhor, em apoios maiores e verdadeiros, para que não venham a deixar o Grapiúna na mão, como deixaram esse ano, e na vinda de Álvaro, sexta-feira aqui, foi isso que ele mencionou. Tá escrito naquele livro sagrado, né, Marcelo? Verdade. Maldito é o homem que acredita no outro. É verdade. Já mudando aqui outro time, nosso Itabuna, tava ganhando 2-0, e aí deu uma relaxada, e Piranguinha foi lá e empatou 2-2, Black. E é o Ipiranga, né? Não é nem o Ipiranguinha, é um Ipiranga de muitas tradições no passado, Uma principalmente. coisa rapidamente aqui que eu vi. Eu acompanhei essa partida, Sim. aí mostrou a torcida do Ipiranga. Eu vi assim, uns 6 idosos, todos de camisa do Ipiranga. Idosos. É a verdadeira torcida do Ipiranga, Marcelo. É a verdadeira torcida. Por quê? Porque pulando pro lado da torcida, É um time antigo, né? um time muito antigo e de torcedores antigos. Porque o que faz você ter torcedores jovens? Você está na ativa, o time, o time, está na ativa e vencendo.
O torcedor do momento, que são os jovens, irão ouvir seu hino toda hora, porque você está disputando alguma coisa. Foi campeão, foi vice, está fazendo boas campanhas. O hino da equipe vai estar onde o torcedor novo está. E ali, automaticamente, ele vai criando o amor, o vínculo, vindo de um pai, vindo do avô, alguma coisa assim desse tipo, desse gênero. Mas quando você não ouve um time que já é tão tradicional, antigo, e você não ouve ele em atividade, você não sabe muitas vezes nem as cores que ele usava. Então você perde a identidade ou você não tem. Não é que perde, é que você não tem identidade com ele. E o Ipiranga é um time de idosos, de torcida velha. Não é velho menosprezando o idoso, não. É que é uma torcida de velhas guardas mesmo. Então o Ipiranga é um time muito tradicional, porém um tradicional do passado. O Itabuna, falando do jogo, o Itabuna realmente, Marcelo, deu uma relaxada. Há quem diga que 2-0 é um resultado muito perigoso. Eu, particularmente, prefiro estar ganhando de 2-0 do que perdendo de 2-0. Com certeza, é verdade. Mas é claro e notório que o Itabuna realmente deu uma relaxada, Marcelo. E normalmente, quando você está perdendo de 2-0 e você diminui essa desvantagem que está a contra você faz 2-1, você diminui para 2-1, você tem forças, você cria forças automaticamente após o primeiro gol de buscar o segundo gol, que será o do empate. Foi isso que aconteceu com o Ipiranga. Empatou o jogo. Esse empate para o Ipiranga tem sabor de vitória, embora para o Itabuna não influencia muito, mas é melhor sempre vencer, Marcelo. Verdade. Então, além aqui, ó, de Bahia de Feira 7, Grapiúna 0, Itabuna 2 e Ipiranga 2, tivemos também o Leôntico perdendo em casa para o Galícia, pelo placar de 3-1, que é o futuro adversário do Grapiúna, o Galícia, né, que briga ali. Sim. O Conquista empatou com o SSA em 1-1, jogando em casa. O Fluminense venceu 2-0 só o Teixeira de Freitas, Black. É 2-0 só, que parece ser uma goleada, né, Marcelo? Dos dois, ou o Fluminense não tem a qualidade que nós imaginamos que ele tenha, ou o Teixeira deu uma melhorada agora do meio pro final do campeonato, ainda aspirando alguma coisa, pelo menos no seu último da competição, Marcelo. Tomara que seja a segunda hipótese, para que nós possamos ter um nível melhor de jogos nas próximas rodadas. Então, confirmando aqui a classificação da Série A, ou da Série B, já estou aqui já colocando o Itabuna na Série A, não é? Mas profetizando. Deus te ouça. Primeiro Itabuna com 16 pontos, em segundo Bahia de Feira com 14, terceiro Fluminense com 11 e o Galícia fecha aqui a quarta colocação com 9 pontos. Se acabasse hoje o campeonato, teríamos na semifinal Itabuna e Galícia, Bahia de Feira e Fluminense. Coincidentemente, o Itabuna e Galícia é o próximo jogo do Itabuna, né, Marcelo? Exatamente. Seria um quadrangular dos times realmente que nós esperávamos que estivesse nessas finais. Esperar que esteja nas finais é uma coisa, torcer para que estivesse na final é outra. Nós torcíamos para que o Grapiúna estivesse na final, tanto que nós profetizamos, torcemos e falamos, expressamos aqui a vontade de vermos Itabuna e Grapiúna jogando no dia da cidade de Itabuna, de aniversário de emancipação política, como comemoração de ambos na primeira divisão do ano que vem. Isso não será possível agora verdadeiramente, não será possível, mas tomara que o Itabuna esteja lá bem representado e forte, firme, como está, Marcelo. Porém, essa é a primeira fase do campeonato. O verdadeiro campeonato, ele está por vir, Marcelo, que é a semifinal. Os dois jogos mais difíceis do campeonato são a estreia, porque você não conhece o adversário ou os adversários ainda, existe o friozinho na barriga duplicado muitas vezes, e a semifinal. Por quê? Porque se você não passa da semifinal, você não chega na final. E nesse campeonato, a semifinal é o verdadeiro campeonato que lhe dá o acesso aonde você quer chegar, Marcelo. E com um detalhe aqui, hein? Tendo uma semifinal entre Bahia e Fluminense, já teríamos uma equipe de Feira na final, se fosse assim, né? Sim, sim. Certeza, Marcelo. E Feira, que é um centro muito grande, nós sabemos disso. Feira de Santana, tradicional no futebol baiano. Mas tomara, Marcelo, que as coisas sigam da maneira que realmente tem que seguir, pelo merecimento de quem estiver dentro do campo fazendo por onde. Não pela tradição de uma cidade maior ou tradicional mais do que a outra, que seja a tradição firmada dentro do campo, com as equipes mostrando qualidade para vencer seus jogos. A sequência aqui tem o Conquista com 8 na quinta colocação, em sexto Ipiranga com 7, em sétimos SSA com 6, em oitavo Leônico com 4, nono Teixeira com 1 e o Grapiúna é o último colocado com 1 ponto ganho, sendo que aqui tem 14 negativos e o Teixeira tem 12 negativos. Olha a diferença dos gols, Marcelo. Verdade. Os gols prós e os gols contra. Olha a diferença dos gols contra. O Grapiúna
está sofrendo hoje a última colocação justamente por isso, por ter levado mais gols do que o Teixeira, que é tão fraco quanto o Grapiúna. E essa é a verdade, e não é a verdade minha nem uma torcida minha. É a verdade que a tabela está falando, porque as equipes não apresentaram nada que fosse diferente disso dentro do campo, Marcelo. Cássio, vira a página aí, meu filho. Traga os resultados de sábado do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco perdeu em casa para o Bragantino pelo placar de 2-0 e o Bahia venceu o São Paulo pelo placar de 2-1. E o Nino já comenta aí esses dois jogos de sábado. O Vasco, Marcelo, o Vasco não foi páreo realmente para o Bragantino. O Bragantino que fez um gol com menos de 2 minutos. O Vasco provou do próprio veneno. O Vasco, no meio de semana contra o Melgar, claro que em outra competição, na Sul-Americana, o Vasco fez um gol com 2 minutos e aquele gol no começo facilita para a equipe que está mandante, no caso, jogando dentro de casa. O Vasco fez 1-0 rapidinho e aí ficou teoricamente fácil o jogo e você vai ampliando e vai tendo tranquilidade. Quem toma um gol, falando do Vasco e Bragantino, quem toma um gol com o tempo que o Vasco tomou antes de 2 minutos, sinal de muitas coisas. Primeiro, sinal de desligado dentro do campo, que já tem que entrar ligado, porque o aquecimento é justamente para isso, para que você entre ligado, aquecido, preparado. Segundo, que desmonta automaticamente todo e qualquer planejamento tático que foi feito pelo seu comandante, pelo seu treinador, no caso, Fernando Diniz, que é o do Vasco. O Vasco ainda está em conhecimento da forma tática que Diniz quer, o dinizismo, como eles falam, aquele time que sai tocando a bola desde o goleiro até a finalização do atacante, normalmente. O Vasco talvez não tenha apresentado ainda a qualidade devida e necessária para que possa fazer isso, e com isso vai sofrendo. E os times, os adversários, sabem qual é o estilo do treinador do Vasco, procuram, claro, trabalhar em cima daquilo para neutralizar o esquema, o jeito, o estilo de jogo que Fernando Diniz tem. O Vasco perdeu, adianto para você, para uma equipe boa, uma equipe que é organizada e que surpreende a muita gente, mas a muitos outros não surpreende, porque é muito qualificada, joga sem peso de cobrança por ser uma cidade interiorana. O Bragantino é de Bragança Paulista, porém o investimento é alto da firma Red Bull, né, que é no mundo inteiro. Então não prioriza ser campeão. Óbvio que se for campeão, muito bom, mas prioriza destacar-se nas competições para que possam vender jogadores, que é uma firma para negócio. E o Bahia mandou bem demais dentro de casa, Marcelo. Venceu um gigante, venceu o São Paulo na briga de tricolores. O Bahia venceu por 2-1 e o Bahia jogou o suficiente, Marcelo, para poder fazer o placar que fez, merecida a vitória do Bahia, Marcelo. É isso aí. Ontem também tivemos rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Já coloca na tela aí, meu querido Cássio, para nós, já para o nosso querido Nino aqui comentar esse resultado de ontem. De Mirassol 1, Sport 0, Santos 0, Botafogo 1, Juventude 0, Grêmio 2, Flamengo 5 no Fortaleza, Corinthians 0-0 com Vitória, Ceará 0, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 2, Palmeiras 1 e Internacional 0, Fluminense 2. Algum resultado que chamou a atenção aqui, Black? Marcelo, o Fluminense contra o Internacional. 2 times muito bons e o Internacional continua para mim, Marcelo, sendo aquele que eu me enganei com ele no começo do campeonato. Nós aqui comentamos, nós conversamos aqui no ar justamente, que aquele Internacional que estreou contra o Flamengo deu um calor danado no Flamengo, na casa do Flamengo, e iria brigar pelo título. E o Internacional, talvez por não ter um elenco tão grande de número e qualidade, quantidade e qualidade, esteja passando alguns perrengues e tendo que escolher, priorizar algumas competições. Priorizou a Libertadores, ontem não foi páreo para o bom time do Fluminense. Bom, o Fluminense há muito tempo tem um time organizado, que não tem chamado muita atenção, mas Diniz deixou um time ainda meio organizado no Fluminense, e hoje tem um treinador que se identifica muito com a torcida, que é o Renato Gaúcho. Um outro jogo aqui, o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro venceu. O jogo do Cruzeiro, Marcelo, foi muito parecido com relação à dinâmica de jogo, dinâmica da partida, com o jogo do Vasco e Red Bull no sábado. Por quê? Menos de 2 minutos, o Cruzeiro já fez 1-0. Primeiro ataque, o Cruzeiro fez 1-0. Com o Mino Caio Jorge, que está arrebentando no campeonato. Eu até posso te falar, Marcelo, claro que é opinião minha, opinião é para ser dada, nem sempre concordada. Eu acho que se o Ancelotti conhecesse mais o futebol brasileiro, acompanhasse mais o futebol brasileiro momentaneamente, esse Caio Jorge estaria na seleção, na convocação dele. Que é um menino de 23 anos, que vive um momento excelente, e se a seleção é momento para pegar jogo difícil que está por vir, o momento é desse menino. Eu acho que ele estaria convocado sim, Marcelo. Um outro jogo aqui também que chamou a atenção pela goleada, né? O Flamengo deu 5-0 no Fortaleza. Chama a atenção pela goleada, mas não chama a atenção pelos adversários, Marcelo, nem pela tradição.
Quem jogar contra o Flamengo sabe que vai jogar contra uma equipe muito organizada, vai jogar contra uma equipe que tem o maior e melhor elenco do país, para muita gente, é isso que tem no Flamengo, e sabe que vai pegar um time coeso, que não se desespera e que quando acha uma brecha de fazer 1-0, pode ter certeza, não vai parar, não vai se contentar com aquele 1-0. O Flamengo vai em busca de massacrar para falar quem é o grande. E é assim, Marcelo, que um grande trata o, abre aspas, pequeno, fecha aspas. O Fortaleza não tem feito bom ano, né, 2025, e o Flamengo nada tem a ver com isso. O que o Flamengo fez? Veio na minha casa, vou lhe mostrar quem é o pequeno. Não dá sopa pro azar, Marcelo. Faz um, quando ele pensar em respirar, faz outro e outro e outro e pronto. Fala pra ele, vai descer o vestiário, tomando 3, pra saber se vem fechado pra não tomar mais, ou se acha grande e se expõe pra ser goleado. Foi isso que o Flamengo fez. É assim que se comporta um time grande perante um pequeno. Ou assim que se comporta o favorito dentro de casa, na frente da sua torcida, Marcelo, que está prestes a disputar um campeonato grande que está por vir por aí. E para variar, o Santos perde mais uma e o Neymar expulso. O Neymar expulso. Marcelo, o que o Neymar fez não se faz ultimamente. Ultimamente, desde a época de Maradona, que Maradona fez o gol de mão e decidiu a Copa do Mundo. Não tinha VAR naquela época e as coisas mudam. E o que o Neymar fez, o Neymar é um jogador que se dispensa comentário com relação à técnica, com relação à diferença que ele faz dentro do campo. E o time do Santos é totalmente limitado e não está nessa posição que está em 18º por acaso. É porque realmente falta muita qualidade. Seria eu, como ex-jogador de futebol profissional, seria loucura minha, idiotice ou irresponsabilidade minha falar que o time do Santos é ruim. Porque eu me recuso a acreditar que seja ruim quem passou de 12 anos, digamos, de 12 até 20, 25, 30 anos, se formando, se qualificando para ser chamado de profissional, está na elite do futebol brasileiro hoje, ainda no time do rei, Pelé, e falar que aquele jogador é ruim. Eu não acredito que tenha profissional ruim tanto assim. Quem é ruim aqui, possa ser que esteja em boa fase em outro lugar. Mas o time do Santos demonstra muita fragilidade, Marcelo. Neymar é totalmente diferente. Quando ele está em campo é uma coisa, quando ele não está, é outra. Mas ontem ele comeu a pilha, né, como chama, do torcedor. O torcedor inflamou ele, entrou na mente, como eles chamam. O torcedor falou com ele e ele respondeu. Quando você responde ao que eu falo eu na multidão, subentende-se automaticamente que você me ouviu. Por isso você me olhou e me respondeu. Foi isso que aconteceu com o Neymar. O torcedor falou alguma coisa com ele e no meio de milhões, o torcedor falou e ele demonstrou para aquele único que ele ouviu, respondendo. Ele falou, vou fazer o gol e vou aí. Tipo, em resposta a você. Naquele momento ele se cobrou ainda mais. Claro que ele tentou fazer o gol para ajudar o Santos. Mas naquele momento ali ele meteu a mão, talvez no desespero ou imperceptivamente. Mas foi porque ele quis que ele meteu a mão. Imperceptivo, retiro. Foi porque ele quis, talvez no desespero repentino. O imperceptivo era repentino que eu iria usar. E depois já tinha feito a bobagem. Foi expulso, merecidamente, porque já tinha levado o amarelo. É muito bom jogador, é diferente do time do Santos. Mas o time do Santos tem passado maus bocados com o Neymar e vai passar mais ainda sem ele, Marcelo. Olha, e após os jogos de sábado e domingo, traga aí, Cássio, a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Flamengo na liderança com 24 pontos. Assumiu, hein? Seguido de Cruzeiro com 23, ainda vem Bragantino, é o terceiro com 23, e o Palmeiras fecha aqui na quarta colocação com 22. Fluminense 20, Bahia 18, Mirassol e Atlético Mineiro 17, Botafogo, Ceará, Corinthians, Grêmio com 15, São Paulo com 12, Inter com 11, Vasco, Vitória e Fortaleza com 10, e aí Santos, Juventude, Sport, o Lanterna aí com o Sport com apenas 3 pontos ganhos. Muito time ruim, Marcelo, com relação à qualidade técnica, muito time ruim, para poucas vagas, Marcelo, são apenas 4 são apenas 4 vagas no campeonato para descerem, e aí tem Santos, Vasco, Vitória, Sport, Juventude, Grêmio, muita gente com pouca qualidade para permanecer em primeira divisão, Marcelo. Quem descer aí, desceu bem, porque não tinha realmente qualidade para permanecer ou para ficar em elite, ou para estar em elite. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais bem concorridos do mundo, porque tem muita qualidade técnica dentro dele. Por isso, nós somos taxados no mundo, nós, futebol brasileiro, somos taxados no mundo como o melhor futebol do mundo. Porém, já não vem assim tanto, porque tem muitos estrangeiros jogando e muitos brasileiros no banco. Para explicar isso, nem Freud explica, Marcelo. É isso aí. Bom, final de programa. Amanhã, Cássio volta aqui com a gente, ou com nós,
Amanhã vamos estar falando aqui com relação à série, aliás, ao Sub-20 do Campeonato Baiano. Sim. Também a decisão da Copa Tim, Isso. não é isso? E também do Barcelona, que perdeu mais uma para variar. O Barcelona A Série perdeu. D do Sergipe, não Em foi? casa aí foi. Isso. O bicho pegou. Pegou. Né? E disse que lá o É Rabelo, futebol. o Rabelo tá sem os cabelos. É Rabelo o treinador. futebol. E futebol é assim que acontece. É feito dentro do campo, é jogado a partida dentro do campo. Os bastidores é o jogo. Mas se você não tiver qualidade na partida, você não vence o que a partida pede. Os 3 pontos. Verdade. Black, um abraço. Um abraço, Marcelo. Amanhã, se Deus permitir, estaremos trazendo aqui a rapaziada que foi campeão da Copa Tim, de algumas categorias, para apresentar os meninos para você, telespectador da TVI, você que é gente inteligente que assiste a gente, e ficar conhecendo, já torcendo, já sabendo a história, coisa rápida. Nós só temos 30 minutos, porque para levar a informação verdadeira para você. Já coisa você, tem muito craque de bola, né? Muito menino bom de bola. Destaques dali. E quem são os investidores deles? Os pais. Os próprios pais. Empresários pais. É isso aí. Final de programa, amanhã, às 12 horas, novamente aqui, o TVI News Esportes pela sua TVI, 20 anos, contando a sua história.